Oi, pessoal. Ontem aconteceu uma coisa com o Lucas que me fez pensar um montão. Eu fiquei super chateada com o que aconteceu e eu queria compartilhar com vocês tanto o que aconteceu, né, a situação, porque envolve muito a questão do autismo, mas pensar que as coisas talvez não sejam, nem todas as coisas na vida da criança com autismo estão relacionadas com o autismo em si, né? E o Lucas ontem estava brincando no clube, com um monte de crianças, já fazia umas 3 horas que eles estavam na piscina, e o clube tem uns toboáguas muito altos, tipo uns 10 metros de altura, e eles estavam subindo e descendo 1000 vezes naqueles toboáguas, né? E tem ali monitor, recreador, os bombeiros, enfim, salva-vidas que estão ali, né? E eu também estava ali sentada dentro da água, tomando sol e olhando as crianças. E de repente, né, do nada o Lucas veio, desceu o toboágua e veio para mim e disse: "Mãe, meu dente". Eu olhei, quando eu olhei, eu vi que os dentinhos da frente, os 2 dentes dele estavam quebrados. O Lucas já tem os dentes definitivos e são lindos os dentes dele. E na hora eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei: o que aconteceu? Vem, filho, vamos ver o que aconteceu. E chamei a minha filha, que estava brincando com as amigas também no mesmo local. E aí um rapaz disse: olha, eu acho que ele bateu na cabeça de um menino quando desceu do toboágua, o menino ficou embaixo, e ele bateu a cabeça, os dentes, a boca na cabeça do menino. Falei: gente, mas esse menino tem que estar com a cabeça machucada, no mínimo, o que aconteceu com esse menino? E depois a gente viu o menino, nada aconteceu com o menino, então foi só uma trombada. E aí veio a dificuldade de entender o que tinha acontecido, porque apesar de ter milhares de pessoas, eu tá vendo, eu vi que ele desceu normalmente lá do toboágua e veio me mostrar os dentes já quebrados, né? E aí a gente começou a deduzir coisas. Ele bateu na hora de entrar no toboágua, no ferro de segurar, ou ele caiu, escorregou na escada e bateu os dentes porque não tinha nenhum corte, não tinha nenhum hematoma, ele não bateu a cabeça, ele só quebrou os dentes, né? E aí a dificuldade da comunicação. O que aconteceu? Você bateu no menino? Bateu no menino. Tudo bem, bateu no menino, mas foi aonde quebrou o dente? Ele não sabia contar essa história. Então a dificuldade de comunicação, de novo, faz da gente ser detetive nessa hora. E eu comecei a ficar um pouco irritada com aquilo, porque ninguém sabia dizer nada, eu também não sabia, ele também não sabia, né? E eu tive que deduzir alguma coisa, e no fim eu pensei, mas o problema não é que ele não sabe contar o que aconteceu. O fato é que eu tô muito chateada porque ele perdeu os dentinhos. E ele ficou extremamente chateado com isso. Ele falou: mãe, perdi os dentes. Falei: não, você não perdeu os dentes, a gente vai arrumar, vai ficar bonito. Mãe, mas eu perdi os dentes. Então ele ficou extremamente triste, chateado. Ele chegou em casa, ele foi pro quarto dele, ele não queria conversar com ninguém. Ele olhava no espelho e ficava triste, dizia que ficou feio, que ele tá com o dente quebrado. Eu falei: não, mas a gente vai arrumar, vai ficar lindo. E a minha filha sempre reforçando, falando: não, mas ficou muito bonitinho, você é lindo, você é fofo, né? E a gente naquela tentativa de animar ele em relação ao que havia ocorrido. Mas a questão principal não foi nem o autismo, né? Aí a gente vê que, independente da criança contar ou não o que aconteceu, o fato que me deixou triste foi o fato dele ter realmente machucado os dentinhos, ele passar por isso, ele ficar triste, me deixou triste. O fato em si de ele vai ter que lidar com esses dentinhos pro resto da vida, né? A gente vai ter que cuidar desses dentes, também os dentes da frente. E assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer criança. Então não é porque o Lucas é autista ou porque ele não soube contar o que aconteceu que mudou o fato, né? Então, às vezes a gente leva tudo pro lado do autismo. E sempre pensando: mas se ele pudesse me contar, o que mudaria? Nada mudaria, né? Se ele pudesse me contar como foi ou o que aconteceu, a gente fica numa dedução, assim, chegando a quase uma conclusão do que aconteceu, pelo que ele
pouco que ele conseguiu falar, o pouco relato que a gente teve de quem realmente viu alguma coisa acontecer, mas nada muda o fato de que ele é uma criança que estava brincando e que sofreu um acidente e teve uma consequência em relação a esse acidente. Então, muitas vezes a gente, mas é porque é autista? Não, é porque é criança e porque estava brincando. E o que me deixou mais triste foi isso. Foi o fato dele perder os dentinhos e dele estar brincando tão feliz e isso ter acontecido com ele, né? E eu acho que isso também deixou ele muito triste. Que ele estava brincando numa boa, estava feliz, estava brincando com as outras crianças que estavam lá, já fazia horas já que ele já estava engajado nessa brincadeira, e isso aconteceu, interrompeu a brincadeira e deixou ele muito triste. Então, no fim das contas, o fato é a questão da criança e não a questão do autismo. E a gente tem que se policiar para não levar isso para o lado do autismo e ficar pensando, mas meu filho aconteceu isso porque ele é autista ou porque ele não sabe falar o que aconteceu. O que isso muda? Nada, né? Nada do fato que ele estava brincando, ele estava engajado, ele estava feliz, ele estava bem e algo aconteceu, né? E poderia ter acontecido com qualquer outra criança. Quantas crianças neurotípicas que não levam uma bolada, uma pedrada na brincadeira, não caem, não escorregam, não bate a boca, não quebra os dentes, né? Mas é esse o fato e é isso que eu queria comunicar, que nem tudo é autismo, né? Muitas coisas são a própria infância.